Deus ele tem falado muito comigo aqui sobre essa igreja e sobre Deus ele tem falado comigo que tem chegado um novo tempo aqui para a gente. Sempre que eu oro, sempre que eu saio do culto, sempre que eu entro na igreja, Deus ele tem falado muito comigo sobre um tempo muito especial que Deus vai trazer sobre esse lugar aqui. E eu queria muito que você fizesse parte de tudo isso. E uma das formas de você fazer parte disso é se tornando alguém que não é apenas um espectador das coisas que acontecem nesse lugar, mas que é alguém que é ativo. Então, que você venha procurar o seu lugar dentro dessa igreja aqui. Todas as vezes que a gente adota alguém, a gente não adota de boca, a gente adota e a gente entrega aquilo que a gente tem para ela, como eu falei no momento da oferta. Então, uma das formas de você mostrar que você adotou essa igreja, que você foi salvo aqui nessa igreja, que você voltou para Jesus nessa igreja, ou que você veio para essa igreja quando você não tinha uma igreja, é também se doando por ela, adotando-se, se envolvendo com ela. Então, meu desejo é que esse ano de 2020 você seja alguém que seja ativo em alguma área dentro dessa igreja. Eu tenho certeza que isso vai ser melhor para você do que para qualquer outra pessoa, tá bom? Ruth, capítulo de número 1, nós vamos ler do verso número 1 até o verso número 12, que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe. Enquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que aches descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho ainda no meu ventre mais filhos para que vocês possam ter como maridos? Tornai, filhas minhas, e de vós embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu te dissestes, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomar de maridos? Não, minhas filhas, que mais amargo é a minha do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra e partiu. Ruth, porém, se apegou a ela. Você pode dizer glória a Deus? Antes da gente começar a mensagem, eu queria que nesse momento você pudesse pensar ou lembrar, talvez memorizar na sua mente um fato, um acontecimento que de alguma forma tenha te marcado muito algum tempo atrás na sua vida, na sua história, que de alguma forma traga para você algum tipo de lembrança ruim. Talvez você vai lembrar nesse momento do maior escândalo que o seu nome já foi envolvido. Talvez você vai lembrar do maior erro que você já cometeu um dia. Talvez você vai lembrar da maior perda que você já teve, seja por meio de um filho, seja uma mãe ou um pai. Mas eu quero que você pense nisso com o seguinte sentido:
Você precisa pensar nas coisas que você já viveu lá atrás e que não foram boas com um único propósito. Qual? Nós precisamos entender que todas essas coisas que ganhamos ou que perdemos, que foram ou que ficaram, elas sempre estiveram nos planos de Deus. Tudo o que aconteceu na sua vida, que você acabou de pensar, exatamente isso, foram coisas que já estavam nos planos de Deus. Diga para alguém do seu lado: Deus não perdeu o controle da sua vida. Diga para eles. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler acerca desse texto, acerca de Ruth, mas é muito interessante, porque quando nós lemos a história de Ruth, nós vamos perceber, de alguma forma, que essa história é uma das histórias mais lindas e mais brilhantes da Bíblia Sagrada. E linda porque parece uma novela, quando você começa a ler, parece aquelas novelas mexicanas, onde as mulheres, elas não querem se separar uma das outras e perde o marido, e a gente fica no final contando os minutos para a história acabar, e que venha ensejar, terminar, o final venha descarregar em uma história que seja feliz, que traga para a gente algum ponto positivo dentro de tudo isso. A gente pede a Deus para que venha haver alguma coisa boa dentro do final da história que nós estamos lendo, que nós estamos observando. A gente se encaixa nos personagens e a gente olha para o texto e a gente fala: nossa, mas isso já aconteceu comigo. E parece que eu sou Ruth, ou parece que eu sou Noemi, ou parece que eu sou Orfa, ou parece que eu sou Elimeleque, ou parece que eu sou um dos filhos. Você entra dentro dessa história e você acaba aqui carregando ela para dentro de você, de tão fascinante, de tão extraordinária que é a história de Ruth. E ela vai se remeter, literalmente, a uma história de amor, de relacionamento amoroso entre pessoas. E o relacionamento amoroso que eu cito é um relacionamento amoroso extremamente saudável, extremamente sadio, extremamente bom para se ler e para se observar. Por quê? Porque o amor de uns pelos outros foi um tipo de amor que foi formado em meio à dor. Não é um amor fingido, não é um amor falado. A gente vive na época em que tudo para a gente é tamo junto. A gente coloca TMJ, acabou a conversa, TMJ, né? A gente acaba tamo junto, não é nem estamos juntos, é tamo junto. E a gente vive na época do tamo junto. Eu, particularmente, tenho muito costume de usar essa expressão. Só que o tamo junto de verdade é o tamo junto de Ruth, Noemi e de Orfa, porque se você observar, são pessoas que se relacionam num período ou em um tempo de dor. E volto a dizer, os relacionamentos mais saudáveis, guarda isso, e se você quiser anota, são relacionamentos que foram forjados no período da dor. Porque dificilmente alguém que passou por um período de dor junto com você, em algum momento da vida, ele vai te abandonar. Pode até acontecer dessa pessoa te deixar um dia, só que é muito não provável que em algum tempo da vida essa pessoa ela venha te deixar. Vou melhorar. As pessoas mais importantes da sua vida são as pessoas que viveram as suas dores. Se você olhar para a sua história, as pessoas que você mais deseja hoje estar perto, as pessoas que você mais tem contato ultimamente, foram pessoas que foram forjadas durante o tempo da sua dor. E como eu disse, dificilmente elas saem da sua vida. O texto mostra o poder de uma mulher, o poder que uma mulher ela tem para enfrentar uma adversidade, o poder que uma mulher ela tem para vencer as perdas e as dificuldades da vida. Eu acho isso lindo, porque as mulheres elas conseguem muito bem passar por perdas e por dificuldades de uma forma mais digna, mais honesta do que os homens. Os homens podem dar os aplausos pelas mulheres nessa noite? Por favor, né? Glória a Deus por isso. Porque as mulheres, de fato, elas carregam esse potencial
de vencer dores que nós homens jamais teríamos força para que um dia viéssemos vencer. Ao olhar para esse texto de forma teológica, a gente vai observar que Ruth, ou o livro de Ruth, ele está registrando um período histórico, como nós lemos, onde os juízes da época, os homens da lei, eles estavam remindo os parentes mais próximos. Mas por trás dessa história teológica, existe uma linda história de relacionamento entre pessoas. Quando nós lemos no versículo de número 1, diz a Bíblia que sucedeu que naqueles dias os juízes julgavam a terra. Houve fome na terra. E eu quero que você perceba que desde o momento em que houve fome na terra, o texto diz então que Elimeleque, ele é o esposo de Noemi. Elimeleque, ele é o sogro de Orfa e de Ruth. Ele é pai de Malom e Quilion. Elimeleque, ao observar que há fome na terra, ele então tem uma ideia. Qual é? Eu vou sair de Belém, a palavra Belém quer dizer casa do pão, e eu vou para uma outra província, eu vou para um outro lugar. Eu vou tirar a minha família daqui, porque hoje a gente vive uma situação negativa entre o povo. Na verdade, a situação negativa que eles viviam naquele lugar não vai ser tão negativa como a situação que eles vão viver no outro lugar. Eu quero que você perceba que ele está saindo como refúgio e na tentativa de reverter essa situação, sobrevivendo em outro lugar, ele projeta uma segurança em uma outra nação, em outro lugar, e ele passa nesse lugar por 10 anos. E durante esses 10 anos, ele morre, e morre também os seus filhos. Ruth, que chega com os 2 filhos e com o seu marido, só vai ficar com as suas 2 noras. A primeira coisa que eu percebo sobre essa saída é que a saída deles foi uma saída que era para ser algo positivo, mas que se tornou algo totalmente negativo. Por quê? Porque durante 10 anos eles só tiveram perdas. Isso se deu porque saíram da casa do pão. Eu quero que você entenda isso. Algumas tentativas de sair podem ser mais perigosas e oferecer mais perigos do que ficar em um lugar que aparentemente já se tornou perigoso. Às vezes a gente deseja sair de alguns lugares, porque aparentemente aquele lugar se tornou um lugar perigoso, só que sem que você perceba, vocês podem estar entrando dentro de um ônibus, dentro de um avião, dentro de um carro, arrumando as malas para partir para um lugar que é muito mais instável, muito mais perigoso do que o lugar que você se encontrava. Vou repetir: cuidado com algumas direções que você pega sem pedir direção a Deus. Eu queria que você olhasse para alguém do seu lado e dissesse: cuidado com as direções que você pega sem pedir direção a Deus. Porque em alguns lugares você sai achando que você vai ter paz, e naquele lugar só tinha rumores de guerra, e você vai para um lugar onde a guerra de fato se estabelece, não é só rumor. Às vezes você sai de um lugar onde aparentemente alguém te persegue, e você vai para um lugar onde de forma concreta há algum tipo de perseguição. E a direção de Deus para a gente nessa noite, ou o desejo de Deus para a gente essa noite, é que nós não venhamos agir por precipitação e tomarmos direção sem pedirmos uma direção. Vou me mudar, vou pedir direção. Vou namorar, vou pedir direção. Acho que vou casar, vou pedir direção. Vou ficar noivo, vou pedir direção. Vou abrir uma empresa, eu vou pedir direção. Eu vou comprar um carro, eu vou pedir direção. Eu vou colocar fulano da igreja para me ajudar no meu trabalho, mas eu preciso pedir direção. Eu vou fazer alguma coisa, mas é necessário que eu não pegue uma direção sem que eu peça direção. Você consegue entender isso? Ruth, ela vai perder muitas coisas porque tomou uma direção sem pedir direção. Agora perceba, são 2 filhos que morrem.
Ela fica apenas com as suas noras. A verdade é que perder o marido naquele tempo já era ruim. Por quê, Hélio? Porque no marido a mulher deposita força, confiança, proteção, segurança. Exemplo, se você gritar com a minha mulher na rua, ela vai falar, vou chamar meu marido, quero ver tu gritar com o meu negão, né? Porque no marido a mulher ela deposita força, confiança, expectativa. Lógico que de repente seu marido, ele pode até ser pequeno, mas mesmo assim você fala, eu vou chamar ele de qualquer jeito, porque nele você deposita a sua proteção. A mulher que é grande olhou para o marido e fez, eu vi você fazendo isso, tá? Não vou falar o nome, né, Mônica, mas tudo bem, tá? Mas... Então a gente observa que no marido a gente deposita a nossa segurança e a nossa proteção. Só que, via de regra, perder o marido sempre será algo normal. Só que, via de regra, perder o marido ou um filho foge totalmente do curso natural da nossa vida. No espaço de 10 anos, ela perde as pessoas mais importantes da sua história. Escute isso. Ela deve ter pensado, isso já é demais. Então agora eu vou voltar para minha casa. Ela não percebeu que tinha chegado naquele lugar completa. Ela percebeu que ela tinha chegado naquele lugar completa e ela está saindo daquele lugar agora totalmente vazia. Agora note que o verso 3 diz que o marido dela morreu e com certeza ela se sente incompleta. E talvez não tenha dado, redobre a sua atenção, um valor maior para os filhos por causa do marido que se perdeu. Talvez ela percebe, perdi o meu marido, perdi aquele que me provia, aquele que me protegia, mas ela esquece que sobraram 2 homens, Malom e Quilion. Ela tinha 3 homens, perdeu o marido, curso natural, mas ela esquece que os teus 2 filhos ainda permaneciam na vida dela. Então perceba uma coisa, isso aqui eu acho incrível, porque quando nós entramos em um período, em um estado de perdas, a gente não consegue perceber que, embora a gente tenha perdido alguma coisa, Deus, Ele deixou alguma coisa no lugar onde nós tínhamos perdido outras. Escute isso aqui, a gente não consegue perceber que o que ficou era tão importante quanto aquilo que a gente perdeu, por causa das coisas que estavam saindo da nossa vida. E às vezes, a gente olha tanto para as coisas que estão saindo, que a gente não consegue olhar para as coisas que estão ficando. E eu preciso que você não esqueça disso, porque isso já aconteceu com a gente. Porque se a gente olhar apenas para o que a gente está perdendo, a gente não vai valorizar aquilo que está ficando em nossa vida. Deus te trouxe aqui para poder te dizer que o que saiu não é mais importante do que aquilo que ficou na sua vida. Vou te provar, me prova. Perdeu o emprego, mas continua inteligente. A porta fechou, mas continua com o dom que Deus te deu. Ninguém tirou. O marido foi embora, mas continua bonita, saudável e pronta para viver. Perdeu um ente querido, mas Deus te conservou em paz. Alguém foi embora, mas Deus trouxe pessoas mais importantes para você. Você está começando a entender o que Deus está falando? Diga para alguém, o que saiu não é mais importante do que o que ficou na sua vida. Diga isso para ele, diga. Para de apontar para o que você perdeu e comece a olhar como importante para as coisas que ficaram. Tem alguém que está entendendo isso? O que saiu não importa mais do que aquilo que Deus preservou em sua vida. Entenda algo nesse momento. Ruth, ela se sente uma mulher miserável, porque ela passou fome em Belém. Noemi não se sentiu miserável quando Orfa quis lhe deixar. Só que eu acho poderoso. Noemi não fica triste quando a tua nora quer ir embora. Ela não fica perturbada quando tem fome em Belém e ela tem sua família. Sabe quando ela fica maluca? Quando ela perde os seus filhos e ela perde o seu marido. Ela não ficou triste quando as suas noras ou uma das noras foram embora. Ela não fica preocupada quando ela teve que passar de Belém para outro lugar. Sabe quando ela se apavora? Quando ela perde o teu marido e os teus filhos. Não entendi. Sinônimo de pobreza
não é perder dinheiro ou moral humana. Sinônimo de pobreza para qualquer homem é quando ele não consegue preservar uma família. Sinônimo de pobreza não é você perder dinheiro, irmão. Sinônimo de pobreza não é você andar num carro inferior ao do seu amigo. Você tem que parar com isso. Sinônimo de pobreza não é alguém ganhar mais do que você e você ganhar menos. Sinônimo de pobreza para qualquer homem é quando ele não consegue conservar uma casa e uma família, ele conseguir destruir. Sabe o que Deus quer que a gente entende? É que tem muita gente que já se tornou miserável e está empregado. Tem um emprego top, mas está miserável porque não consegue cuidar do marido, da mulher e dos filhos. Tem a conta gorda, mas a mulher é infeliz. Tem muita coisa para dar para os filhos, pode dar presente, mas o filho não consegue dizer que o ama. Você está miserável achando que você tem alguma coisa. Porque sinônimo de pobreza não é você ter dinheiro, é você ter uma casa, é você ter um lar. E sabe o que Deus está querendo que a gente entende? É que talvez tem gente que está com o nome no SPC, mas está rico. Porque chega em casa, a mulher fala, te amo. Chega em casa, os filhos falam, papai. Tem gente aqui que não tem carro, mas está rico. Porque chega em casa, a mulher fala, já preparei tudo para você. Isso é honra. Chega em casa, os filhos falam, papai, a gente estava doido para você chegar. Que saudade. Você precisa entender que você não tem tudo quando você acha que você tem alguma coisa aqui. Você tem tudo quando você consegue preservar as coisas que você tem em sua volta. Diga para alguém do seu lado, ele pode continuar? Pergunta para ele que eu vou dar uma apertada. Pergunta para ele se eu posso continuar. Diga para ele. Pergunta para esse irmão, está miserável ou está rico? Pergunta para ele, pergunta. Anda com celular bom, anda com carro bom, pneu novo, sapato novo, roupa bonita, tá com dinheiro, mas o que adianta se você não consegue conservar uma casa? Tá pobre ou tá miserável? Não, pastor, mas eu já tive 25 casamentos. Está pobre. Pelo menos esse você tem que se tornar rico, porque esse você tem que conservar. O que Deus quer que você entenda, meu irmão, é que você não pode mais olhar para aquilo que passou, mas olhar para o que você está agora e falar, a partir de hoje é tudo diferente. O que chegou na minha mão, eu vou conservar em vida. Posso profetizar sobre a vida de alguém? O que chegar na tua mão, você vai conservar vivo. O que chegar na tua mão, você não destrói mais. O que chegar na tua mão, ninguém arranca mais. O que chegar para a tua casa, ninguém tira mais. Sinônimo de riqueza. Aí Ruth se desespera porque ela perdeu os filhos e o marido. Não se desesperou quando passou fome. Eu acho lindo a maturidade de Ruth. Porque eu vejo mulher querendo largar marido porque está na prova financeira. Vou apertar, né? Vai, é domingo, né? Amanhã, segunda-feira, pega para mim aqui, por favor. Cheguei a ficar nervoso, que minha mulher me olhou de um jeito ali estranho. Mas tudo bem, mas isso não é para você. Tem gente, meu irmão, que quer largar marido quando chega a situação difícil nas finanças. A fome bateu, você tem que fazer como Ruth. Eu não perdi nada se eu ainda tenho você. A porta está fechada, você não perdeu nada se a gente está em juros. Meu marido não tem dinheiro para poder me levar para uma praça, mas o cara é trabalhador. O cara honra as calças que veste, faz de tudo para arrumar uma porta aberta. É diferente do cara que não quer nada. Só que às vezes a gente quer trocar quem faz tudo por alguém que não faz nada. E Deus está falando para a gente, não é o que tem que faz o momento, é a permanência, porque daqui a pouco a roda gira e as coisas mudam para você. Ruth só se entristeceu quando ela perdeu a sua casa, aleluia. Aí ela fica chateada, desesperada. Aí ela chega então totalmente desmoronada, se sente amarga, oprimida, perdeu o marido, perdeu filhos. A mulher começa a ver tudo escuro na sua frente, não tem mais alegria, não tem mais solução. Começa então a trajetória de 3 mulheres, Noemi, Ruth, Orfa. 3 mulheres marcadas pela perda. Diga, marcados pela perda. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem hoje, o tema seria marcados pela perda. Só que elas estão juntas. Juntas elas vão se reerguer. Parece que Noemi deixou algo tão especial dentro delas, mas tão especial, que chega um momento que elas não conseguem se abandonar. Perceba que Ruth vai até elas e diz, olha, eu não posso gerar filhos. Então vamos fazer o seguinte, vocês podem escolher um lugar para vocês ir. Vocês têm a minha bênção para vocês casar com outro homem. Até porque, se eu tiver um marido e eu gerar um filho, você vai esperar a criança crescer?
para que você venha se casar com ela. Então vocês têm passe livre para vocês se unirem a quem vocês quiserem. Eu não terei filhos. Em outras palavras, o relógio da vida já está jogando contra mim. Não perca o tempo de vocês. Aí o texto vai dizer que Orfa, ao ouvir isso, Orfa chora, dá um beijo em Ruth e vai embora. E eu preciso que você tenha maturidade para você entender que existem pessoas que podem se afastar de você. Ouça o que eu vou te dizer: quando as pessoas quiserem sair da sua vida, não force elas para ficar. Quando as pessoas quiserem ir embora da tua vida, não prenda elas para que elas venham ficar. Eu preciso que você entenda que Orfa era uma mulher boa. Não é o caso de vocês aqui, não é o nosso caso, mas a gente precisa entender que nós não devemos querer manter perto da gente quem nos maltrata, quem não fala direito com a gente, quem nos desonra, quem não cuida bem da gente, quem fala de você pelas costas, quem confunde liberdade com falta de respeito, quem não honra mais a autoridade. Vou gritar para você entender: quando alguém quiser ir embora, deixa ir. Eu não quero saber o que ele fez com você há 20 anos atrás, mas se está te desonrando hoje, já é hora de ir embora. Eu não quero saber o que te deu há 10 anos atrás. Pastor, me deu uma casa, eu dei alguma coisa para ele. Mas se hoje não te honra, se hoje te desmoraliza, se hoje não te respeita, não é hora de você forçar a permanecer na sua vida. Diga para alguém do seu lado: quando alguém quiser ir, não force ninguém a permanecer na sua vida. Me pergunte por quê, porque o seu destino não é traçado por quem foi. O seu destino está traçado por quem vai permanecer. E eu posso profetizar algo sobre a tua vida nessa noite: quem vai entrar na tua história não é quem vai embora, mas é quem vai permanecer. 1 João capítulo 2, versículo de número 19. Saíram dentre nós, porque não eram dos nossos, porque se fossem, eles haviam permanecidos. Meu irmão, você não tem super bonde em você para fazer as pessoas grudarem em você e falar: você não sai, você está preso a mim. Você não tem uma super cola em você para você amarrar as pessoas na sua vida e falar: não, você tem que ficar comigo de qualquer jeito. Você não tem band-aid em você, você não tem fita crepe para poder enrolar as pessoas em você. Isso não quer dizer que quem sai da sua vida é alguém ruim. Isso não quer dizer que todo mundo que saiu da tua vida é porque não prestava. É porque existem pessoas que você vai precisar ter maturidade para poder entender quando o tempo delas acaba em sua vida. E eu preciso que você entenda que quando alguém sai, você tem que abrir a porta para que alguém possa chegar na sua vida de novo. Então entenda: pare de ficar tentando ressuscitar aquilo que já foi embora, ao invés de abrir o coração para algo novo que está chegando na sua vida. Cara, já casou, já teve filhos, está morando em outro estado, aí o profeta falou que vai trazer de volta. Como? Se o cara já está casado, já está com filho, Deus vai acabar um casamento para poder te abençoar. Deus está dizendo para você: pare de se amarrar em quem foi e abra as portas para quem está chegando. Pastor, mas eu estava grávida, perdi um filho. Lava o rosto, levanta a cabeça, deita na cama de novo, faz outro filho com mais prazer, mais bonito. Esquece o que partiu e abre a porta para aquilo que Deus quer trazer para a sua vida. Diga para alguém do seu lado: se você ficar olhando só para o que foi embora, você não vai conseguir valorizar aquilo que Deus está querendo trazer para a sua vida. Escute isso aqui. Não tenha ódio de alguém que sai da sua vida. Não fique com raiva de alguém que deixou. Não fique preocupado porque que alguém foi e era tão meu amigo e caminhou tanto junto comigo. Irmão, você precisa ter maturidade para ser agradecido. Quando alguém sair, você também precisa agradecer a Deus. Agradeça quando alguém entrar, mas seja grato quando alguém sair. Deus, obrigado por fulano que entrou, mas eu também te agradeço por fulano que saiu. A gente precisa entender que nem todo mundo tem pacto perpétuo com você.
Estou certo ou estou mentindo? Você precisa ter maturidade para você entender que você não vai caminhar com todo mundo para o resto da vida. E vai chegar uma hora que você amando ou não, que elas te amando ou não, uma hora elas não vão fazer mais parte da sua história. E o que eu faço? Seja agradecido por quem entra, mas também agradeça a Deus por quem sai. Ruth deve ter olhado para Noemi quando Orfa foi embora e falou: você não vai mandar embora não. Como assim? Orfa te beijou e foi. Só que eu estou grudado em você. Porque enquanto Orfa vai, Deus sempre deixa uma Ruth junto com a gente. Enquanto a gente precisa ter maturidade para poder entender quem é Orfa, a gente também precisa ter maturidade para poder entender quem é Ruth na nossa história. Eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Tem gente, meu irmão, que você vai brigar com ela. Tem gente que ela vai brigar com você. Tem gente que você vai entristecer ela, tem gente que ela vai te entristecer, vocês vão pedir desculpa, vão conversar, vai brigar de novo, vai conversar e essa mala vai continuar junto com você. Dá uma olhada para ela aí e fala: que você não sai da minha vida não, miserável. Você está agarrado em mim, eu estou agarrado em você. Porque você não é órfã na minha vida, você é a Ruth. A gente só precisa entender que todo relacionamento, ele tem problemas, ele tem dificuldades. Só que tem gente, meu irmão, que está agarrado a gente, que está preso a gente. Viu, irmã? Amém? Que Deus te abençoe e te dê muita paciência. Porque uma vez que Deus nos faz encontrarmos com Ruth e com Noemi no meio do caminho, por mais brigas, por mais desavença, daqui a pouco você liga, se desculpa, chora, abraça, manda coração, diz que ama, passa um mês sem se falar, daqui a pouco volta se falando. Isso é relacionamento. Tem gente, e você também precisa estar preparado para isso, que nunca vai sair da sua vida. Ruth deixou algo tão poderoso dentro de Noemi, que por mais que Noemi quisesse ir embora, parece que o cordão umbilical estava ligado. Tem gente na igreja que eu, de olhar, eu sei quando a pessoa está bolada comigo. Eu vou para fulano também bolado comigo. Só que tem gente que eu não consigo perceber. Aí quando tá, eu dou aquela aproximada, né, para poder quebrar o clima. Só que tem gente que eu não consigo perceber. É porque tem gente que você está tão agarrado com ela, que você sabe quando ela não está bem, e ela também sabe quando você não está bem. Ruth deixa algo tão especial em Noemi, que elas não conseguem se separar. E tem gente que tem dificuldade de falar desse texto, porque parece que dá uma conotação de muita intimidade. Só que eu preciso que você entenda que eu estou falando de uma senhora, de uma anciã, e uma menina jovem, e alguns dizem que o relacionamento aqui é um relacionamento de lesbianismo, como era o relacionamento de Jonatas com Davi. É porque existem pessoas que elas têm a mente dela tão carnal, mas tão carnal, que intimidade para ela é só sexo. Então elas não acreditam que um homem pode ser amigo de uma mulher ser amigo de um homem, que pode se falar, que pode se ter como amigo e pode se respeitar por causa da carnalidade da sua mente. E ele pensa que quando alguém abraça, quer transar, quando alguém manda um coração, está cantando, quando alguém trata com carinho, está querendo alguma coisa a mais. O relacionamento de duas pessoas é um relacionamento baseado em respeito. Se respeitavam, se amavam. Irmão, carinho ou cuidado não tem nada a ver com querer transar, não tem nada a ver com querer fazer sexo com a outra pessoa. Isso é carnalidade da sua cabeça. A gente consegue ser amigo de alguém, ser íntimo de um homem, ser íntimo de uma mulher. Eu posso ser íntimo de um cara, de um amigo, e nem por isso, eu, negão desse, eu com cara, meu irmão, né? Deus está querendo nos fazer entender que você pode dar um abraço, você pode abraçar tudo com carinho. Ruth é uma mulher nova, Noemi é uma mulher extremamente idosa, e elas não estão atraídas no físico, mas elas estão atraídas pelo Espírito de Deus. É o mesmo que aconteceu com João Batista e com Jesus, que quando Maria está com Jesus no seu ventre, Isabel está com João Batista no seu ventre, e quando as duas se aproximam, a Bíblia diz que o ventre de Isabel tremeu dentro dela, porque estava se aproximando alguém que estaria ligando-se espiritualmente um com o outro. Eu quero que você pense em algo. Isso aqui é muito interessante, porque Deus, ele traz pessoas para perto da gente, para que o seu destino esteja ligado com o dela. Observe isso aqui. Deus é um Deus
que entrelaça os nossos destinos um com o outro. Diga para alguém: Deus trouxe um encontro entre nós. Diga para eles. Tudo começa a mudar quando a gente consegue entender isso aqui, que não foi ninguém que trouxe um encontro, foi Deus quem fez com que nós viéssemos a nos encontrar. Você já parou para pensar que você poderia estar gastando a sua vida em outro lugar? Já parou para pensar que você poderia estar morando em uma outra casa? Já parou para pensar que você poderia estar com outro marido, com outra mulher, em uma outra igreja, em outro ministério? Não foi o acaso que te trouxe para cá, foi Deus que te trouxe para esse lugar. Aleluia. As pessoas falam sobre gastar em outro lugar, investir em outro lugar, só que você não consegue investir ou estar em outro lugar, porque não é fruto do acaso, é algo que Deus trouxe para as nossas vidas. É o mesmo que Elias e Eliseu, e por mais que Elias quisesse que Eliseu o abandonasse, ele falasse assim: ó, eu vou para Betel, você não vai. Aí Eliseu: de maneira nenhuma, se você for para Betel, eu vou junto com você. Cara, me deixa, não te deixo. Para onde você for, eu vou junto com você. Isso aqui se chama pertencimento. Pertencimento. Eu falei isso aqui uma vez no culto, eu nunca preguei sobre isso, mas pertencimento é igual um índio. Sei lá, tribo dos Guaranis. Sei se existe isso. Tribo dos Guaranis. Meu irmão, se você é daquela tribo, você não consegue ser de uma outra tribo. Porque é pertencimento, você pertence àquilo ali. Ah, eu sou da tribo dos Tupiniquins. E você é da tribo dos Tupiniquins. E você não consegue ser de uma outra tribo. Por quê? Porque você pertence. E por mais que você vá em outro estado, em uma outra cidade, em outro lugar, seu espírito está ligado àquele pataxó daquele tribo. É pataxó? É isso? É? Cacique daquela tribo, não sei. É isso? Você está preso àquele cacique dali. Por quê? Porque você pertence àquele lugar. Diga, existem bênçãos que Deus dá pelo pertencimento. Diga para ele, diga. Você sabe que tem coisas que você já deixou de receber porque você não estava no lugar que você pertence? Te peguei. Existem coisas que você não recebe porque no dia você não estava no lugar que você pertence. Rapaz, que culto quinta-feira. Onde é que você estava? Vendo Big Brother. Primeiro que você vem no Big Brother, você está em pecado, irmão. Oh, meu Deus, brincadeira. Onde é que você estava, rapaz? Domingo passado, à noite, o culto poder. O pastor ele correu no meio da igreja, pulou, deu um karatê, quase impossível de acontecer. Onde é que você estava? Não, acho que eu estava vendo Fantástico. Você perdeu alguma coisa que Deus deu no lugar que você pertence. Então o lugar que você pertence é o lugar que você tem que estar quando é tratado para você estar. Porque senão a bênção cai e você não recebe ali. Tem algo chamado pertencimento. Eu pertenço. Ele seguiu o profeta porque ele se sentia alguém que pertencia ao profeta. Eu acho só que muito lindo. Eu estou falando para caramba, eu não vou acabar agora, já vai dar 8:55, mas eu preciso de mais 10 minutos, vou passar um pouquinho hoje, mas você precisa entender isso aqui. Eu acho só que lindo porque o que faz um homem ficar do lado de fora da prisão, no sol e à noite, ouvindo o que o outro está falando para poder escrever? O que fez Timóteo ficar anos do lado de fora da prisão, ouvindo Paulo escrevendo aquilo que ele estava falando e levando para a igreja? Pertencimento. Hoje em dia a gente pertence a alguma coisa muito rápido, já não pertence mais. Mas está tão ligado Elias, Eliseu, Timóteo, Paulo, que eles não conseguem se separar. Estes homens entenderam que existia algo no espírito um do outro que lhe completava. Escute isso aqui. Eu não tropecei quando eu te conheci na rua e te convidei para vir à igreja. Você não tropeçou quando você ia para um outro lugar e entrou por aqui. Você não caiu aqui de paraquedas. Eu não te conheci no futebol, na academia, na rua e falei, vão lá no culto, e você veio e entregou tua vida para Jesus aqui à toa. Não houve acaso. Foi Deus que já havia preparado o seu destino para se ligar com o meu e com essa igreja. Eu não vim morar em Itaboraí há 5 anos atrás à toa. Foi Deus quem havia me direcionado para cá. E sabe o que eu entendo com isso? É que Deus não te tirou da onde você mora, Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito, Tanguá,
Rio de Janeiro para estar aqui por um acaso. Deus te trouxe para um lugar onde a bênção de Deus é ordenada aqui. Sabe por quê? Porque você é de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 37, 23, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Não foi acaso. Foi o Senhor que te trouxe. Diga para alguém: eu estou debaixo da vontade de Deus. Diga para ele. Diga para ele: mesmo quando alguma coisa não sai como eu queria, eu estou debaixo da vontade de Deus. Diga para ele. Mesmo quando alguém que eu amo vai embora, eu continuo debaixo da vontade de Deus. Diga para ele. Diga para ele: mesmo quando eu falho com você, mesmo quando eu erro, eu continuo debaixo da vontade e do controle de Deus. Escute isso aqui: não existe diabo poderoso que tenha poder de abortar os planos de Deus para a sua vida. Independentemente do que você já passou, os sonhos de Deus permanecem vivos para você. Tem alguém que acredita nisso? Celebra essa palavra dizendo glória a Deus. Ruth vai casar com um homem chamado Obed. E o texto diz que Obed vai ser o remidor de Ruth. E aqui eu finalizo. Obed vai ser o homem que vai remir a vida de Ruth. Sabe o que é remidor? É aquele que vem para restaurar. Mas sabe o que eu acho lindo? É que o texto diz que Ruth vem para gerar. Só que quem vai cuidar é Noemi. E você não entendeu nada. Porque Noemi é velha. Ruth gera, mas quem cuida é Noemi. E eu posso dizer algo para você, não sei se você sabe. A responsável por dar o leite é quem cuida, não é quem gerou. Só que está saindo leite do peito da velha. Para você entender, rasgado. A velha está dando leite para uma criança que acabou de nascer. Só Deus, irmãos, tem poder de contrariar a física, a biologia humana, os costumes humanos e fazer algo totalmente improvável acontecer em sua vida. Eu não sei se você conhece, mas eu te apresento nessa noite o Deus do improvável, que faz com que a anciã dê de mamar para um bebê recém-nascido, que faz com que o improvável comece a acontecer na sua vida. Eu não sei para o que você hoje está olhando, e você está dizendo exatamente para isso: já estou velho demais, já estou velha demais, o meu tempo já está passando, não era para eu conhecer alguém do jeito que eu estou, já era para eu estar casado, já era para eu ser formada, já era para eu estar feliz em alguma área da sua vida. Toca para mim, minha filha, por favor, não está saindo nada. Já era para eu estar feliz em alguma área da minha história e não tem nada acontecendo. Só que eu quero que você entenda algo nessa noite: você não está fora do tempo de Deus. O tempo de Deus, ele continua vivo para você. Diga para alguém do seu lado: você continua dentro do tempo de Deus para a sua vida. Eu não entendi. Você continua dentro do tempo de Deus para a sua vida. Não entendi ainda, Hélio. Pare de dar desculpas para a sua idade, porque Deus está olhando para você e está dizendo: você está velho para você, o tempo está passando para você, mas para mim você continua dentro do tempo que eu estabeleci para você. Hélio, mas dessa idade, meu amigo já estava casado, a outra já estava grávida, o outro já tinha filho, e daí? A sua vida é a sua vida, o seu tempo é o teu tempo, a tua história é a tua história. Tem alguém entendendo isso? Eu sinto Deus aqui essa noite. Tem alguém que pode celebrar a Ele por isso? Você pode levantar a tua mão por um minuto para glorificar a Deus. Eu estou pregando para alguém que está com medo de se frustrar de novo, que abriu a porta e está perguntando: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Ou é mais uma perda de tempo? E Deus está dizendo: nada saiu do meu controle para a sua vida. Eu vou derramar algo novo sobre você. Só quem crê nisso, fica de pé para adorar a Ele. Oh, toca na mão de alguém do seu lado e diga assim para ele: não tem nada fora do tempo para você. Diga isso para ele: não tem nada fora do tempo na sua vida. Não tem nada fora do tempo. Sabe quem é Boaz na vida de Ruth? Olha para cá. Sabe quem é Boaz na vida de Ruth? É alguém que chega para poder tirar uma mulher da vergonha.
Perdão é alguém que chega para poder tirar uma mulher da dor. Obed. Sabe quem é esse homem? É alguém que vem para poder remir a terra daquela mulher. É alguém que vem para tirar dela as vestes de vergonha e colocar nela as vestes de honra. É alguém que vem para fazer dela agora a sua esposa legítima, após ter perdido o marido. É alguém que tira a estranha de um lugar para demonstrar a graça sobre a vida dela. Não entendi. Cristo está aqui hoje. E Ele tem o poder de fazer com que o estranho se torne filho, de trocar as vestes daquele que estava com as vestes sujas, de fazer um casamento entre aquele que era impuro, que estava abandonado, e agora é alguém que está selado, e tem alguém que está totalmente comprometido com Ele. O que Deus quer nessa noite é mostrar para você que você já não é mais um estranho. Agora você saiu da posição de estranho, porque o remidor, Ele já entrou na sua vida. Eu queria que você colocasse uma mão no seu coração nessa noite. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, para que nós pudéssemos estar orando no nome de Jesus. Feche os teus olhos, Senhor Deus e Pai. Senhor, eu não sei o que os teus filhos, ó Pai, têm ouvido acerca deles nesses dias. Eu também não sei, Deus, o que os teus filhos eles têm pensado acerca deles nesses dias. Eu não sei, Deus, o que eles têm imaginado para eles no futuro. E talvez muitos pensem estarem vivendo um atraso na sua vida. Só que o Senhor é aquele que chega para poder mostrar que o ponteiro está no lugar correto e que nada saiu do teu tempo. O Senhor é aquele que chega para poder mostrar para eles que o ponteiro da vida deles está exatamente no lugar em que deveria estar. Senhor, mostra para eles que Boaz está se aproximando. E quando o remidor chega na nossa vida, ele tira a gente da posição de estranho e faz de nós pessoas legítimas na sua presença. Ele tira de nós a capa da vergonha e da humilhação e coloca em nós a capa e as vestes de honra para que o seu nome seja glorificado. Eu não aceito, ó Pai, na vida dos teus filhos, vergonha, humilhação, dor, tristeza. Eu não aceito na vida dos teus filhos eles encararem uma perda sem lutar para recuperar aquilo que se foi. Eu profetizo sobre a vida dos teus servos que há um tempo de restauração, de remissão chegando sobre a vida deles. Ah, Deus, acalma os corações e mostra para eles que nenhum plano poderoso do diabo tem mais poder do que os seus planos em sua vida.